Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Nós vamos para mais uma aula, tá certo? Mas antes de iniciar essa aula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Somos gratos a Ti também, Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre nossa vida. Continue nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Turma, nós vamos então aqui iniciar o nosso capítulo, né? Mas vamos finalizar especificamente o Renascimento, tá certo? Nós trabalhamos na aula passada alguns pontos muito importantes, né, do Renascimento, onde nós falamos a mudança de mentalidade das pessoas, né, de teocentrismo para antropocentrismo, não é isso? Nós vimos também um grupo social que se destacou no Renascimento, que foi a burguesia, e também nós vimos o destaque de Leonardo da Vinci, né, com as suas obras em várias áreas do conhecimento. Tá certo? Nós temos então aqui o Renascimento nas cidades italianas. Entenda que as cidades italianas começaram a ganhar certa importância, principalmente nas atividades comerciais. Né? Após as cruzadas, muitas pessoas deixaram então algumas atividades agrícolas e ali começaram a aprender outros ofícios. É importante você entender também que eu não vou falar especificamente aqui assim a Itália, o país, mas eu estou falando das cidades italianas, porque na época a Itália era dividido em reinos e as cidades eram independentes. Tudo bem? Nós vamos destacar então aqui Florença. Por quê, professor? Porque olha só, o Renascimento começou em Florença, mas eu estou destacando aqui também Veneza e Gênova, que também foram importantes nesse processo. Quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram entre os séculos 13 e 15 uma quantidade infinita de obras de arte. Isso foi importante, né, para a difusão do Renascimento na Europa, tá certo? Então, nós temos muitos artistas que vão se destacar, né, a partir das suas obras. Destacando aqui que eu já falei logo no início, né, sobre Leonardo da Vinci. Nós temos então aqui os mecenas, tá? Por que, professor, mecenas? Olha só, em Florença, uma família de sobrenome Médici, tá, governou a cidade por 3 gerações, tá, no século XV. Mas, professor, me diz uma coisa, como essa família chegou ao poder? Através das riquezas. E que atividades eles exerciam, professor? Era o comércio. Tá? Então, eles acumularam riqueza através do comércio e chegaram ao poder, certo? Logo, nós vamos observar que os Médici, eles financiavam, patrocinavam quem? Artistas, escultores e escritores, tá certo? Também foram responsáveis em financiar o que? Obras como igrejas, praças, entre outros lugares que até hoje são visitados, tá certo? Logo, eles foram chamados de mecenas. Mecenas porque patrocinavam, né, artistas. Mas, professor, por que eles patrocinavam os artistas? Porque eles queriam o quê? Ganhar fama por meio da popularidade alcançada na obra. Então, não era gratuito, não era, né, de graça. Eles patrocinavam porque tinham um objetivo. E que objetivo era esse? Era de ganhar fama por meio da popularidade alcançada na obra. Nós temos então aqui a difusão do Renascimento, né? O fator importante foi o desenvolvimento da imprensa, né? E quem foi responsável, professor, por esse desenvolvimento da imprensa? Nós temos então aqui o alemão Johannes Gutenberg, tá certo? Que foi responsável por esse processo, onde ele ampliou a circulação de livros pela Europa. E foi uma novidade, né? O que nós vamos chamar de livro de mão. Por que, professor, livro de mão? Porque as pessoas levavam o livro para qualquer lugar e ali fazer sua leitura. Entre outros que também se destacaram, né, no Renascimento italiano, nós temos aqui Dante Alighieri, tá certo? Onde escreveu a obra chamada de Divina Comédia, onde ele vai valorizar a língua italiana, enfraquecendo o latim, né? Onde tem várias obras, tá certo, da igreja escrito em latim. Tudo bem? Nós vamos ver aqui também as artes e o Renascimento, tá? Nós vamos observar que a arte ela foi o principal meio pelo qual o Renascimento se difundiu, né?
Então a arte ela foi importante para a difusão, né, para que ela pudesse se espalhar por outros territórios, né, da Europa. Nós vamos destacar então aqui a arquitetura, tá certo? Na arquitetura nós temos então aqui a construção das catedrais góticas da Idade Média se diferenciavam, né, com a arquitetura renascentista. Por quê, professor? Porque na arquitetura renascentista nós temos aqui, olha, a arquitetura greco-romana e utilizava a profundidade do conhecimento da matemática e da geometria, né? E aqui nós temos a Basílica de São Pedro, onde você vai observar aqui que tem algumas formas geométricas, né? E ali vai se diferenciar de algumas características da arte gótica, né? Das catedrais da Idade Média. Tudo bem? Nós temos então aqui a pintura, né? Que se destacou pelo uso da perspectiva, que também utilizava princípios, olha só, geométricos, né? E matemáticos. E melhor também a representação de espaços em profundidades nas pinturas. Nós temos então aqui a obra, né, de Leonardo da Vinci, A Anunciação de Maria. Se você for observar, nós temos aqui paisagem de fundo, né, onde você aqui, ó, lá no final, né, você está vendo aqui a presença, né, das pessoas, não é isso? Mas ao fundo você vai ver aqui, né, paisagens, onde em obras, né, em pinturas da arte medieval não havia isso, tá certo? Então se destacou por essas características. Nós vamos destacar também aqui, olha, o claro e escuro, algumas partes mais escuras, né? Outras partes mais claras, e também a utilização de sombras que conferiam maior realismo aos quadros. Então, nós temos essas características importantes na pintura, né? Na arte renascentista. Nós temos, então, aqui também o individualismo, a valorização dos autores das obras de arte, o que não havia, né? Na arte medieval. Autores que se destacaram, mas aqui nós temos, eu vou falar mais uma vez, né? Um deles que foi Leonardo da Vinci, tá bom? Nós temos, então, aqui, por exemplo, a ciência, a literatura e o renascimento, né? Ou seja, nós temos aqui como um renascentista que se destacou na ciência, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele se destacou com a teoria do heliocentrismo, onde o Sol, né, ele é o centro, o Sol está no centro do universo, tá? Em oposição ao geocentrismo, né, que era defendido pela Igreja, a Terra seria o centro do universo. Então nós temos aqui, ó, o heliocentrismo, em que o Sol é o centro, e nós temos aqui o geocentrismo, né, em que a Terra é o centro. Então nós vimos aí que essa teoria ela foi seguida por Galileu, tá certo? Que foi perseguido e foi também julgado pelo Tribunal da Inquisição. Para não morrer, Galileu teve que renunciar à ideia, né, de defender o heliocentrismo. Mas logo nós temos aqui Johannes Kepler também, que se destacou. Ele defendia que os planetas não giravam ao redor do Sol, né, de forma circular, como nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem, mas ela girava de forma elíptica, né? Já é esse movimento aqui que vocês estão vendo, onde o Sol é o centro do universo, tá bom? Nós temos então aqui o Renascimento, ele não ficou concentrado só nas cidades italianas, mas como eu falei, houve a difusão dela, né? Ou se espalhou por outros lugares da Europa. Aí nós vamos destacar aqui, por exemplo, né, a literatura, como em Portugal, Gil Vicente, Luís de Camões, né, que se destacou em sua obra como Os Lusíadas. Tá? Nós temos aqui a Inglaterra, William Shakespeare, tá certo? Que também se destacou com a principal obra, né, Romeu e Julieta, que é um romance. A maioria já ouviu essa história, já ouviu falar, né, de Romeu e Julieta. Na Espanha nós temos então aqui Miguel de Cervantes, né, com a sua obra Dom Quixote. Professor, me diz uma coisa, o senhor falou aí das mudanças, né, que ocorreram na Europa, mudança na mentalidade das pessoas, de teocentrismo para antropocentrismo. Nós vimos alguns renascentistas que se destacaram na ciência, alguns renascentistas também se destacaram na literatura. Me diz uma coisa, professor, e a religião? Ela mudou? Ela passou por transformações também?
Isso aí nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Valeu, gente!